Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos à nossa aula, nossa quarta aula da disciplina de Gestão de Patrulhamentos, Escolta, Segurança Pessoal e Executiva. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nossa aula está sendo gravada, né? Excepcionalmente essa aula está sendo gravada, devido à agenda do professor Felipe, mas o chat vai ficar disponível para vocês, então vocês podem participar, encaminhar as dúvidas de vocês, que posteriormente ele vai estar respondendo, tá bom? Bom, vou começar aqui passando os recadinhos para vocês, tá? Sobre as atividades, tá bom? No próximo domingo, encerra o prazo de entrega das atividades 2, 3 e o mapa. Então, se vocês ainda não realizaram essas atividades, se vocês têm alguma dúvida, encaminhe através do Fale com o Mediador, tá? Para vocês já estarem finalizando essas atividades, tá? E não deixando para a última hora, tá bom, pessoal? Porque podem surgir imprevistos, pode acontecer alguma coisa se vocês não conseguirem entregar. E a nota dessa acho que deu um probleminha na transmissão, mas eu vou continuar aqui com vocês. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Tive um probleminha com a transmissão, mas agora está tudo ok. Continuando, atividades tudo 2, 3 e o mapa, então, encerra no domingo, dia 11, tá bom? Então, já deixem anotado aí. Também, né, temos a Semana de Conhecimentos Gerais que está acontecendo, tá? Então, assim, vocês têm até o dia 1/9 para participarem, tá? Então, acesse o ambiente lá em palestras, nivelamentos, outros ambientes, acessem o ambiente da Semana de Conhecimentos Gerais e participem, tá bom? Assistam as 3 palestras que valem horas complementares e realize atividade que também faz parte da composição de nota de vocês, tá bom? Bom, nessa semana começou o agendamento de prova, então até o dia 16/8 vocês podem realizar o agendamento de prova, tá bom? Mas não deixem para a última hora, porque a realização da prova é do dia 12 até o dia 17, tá? Então, se vocês deixarem para a última hora ali, pode ser que vocês não consigam um horário que vocês precisem, tá bom? Então, façam esse agendamento o quanto antes. E realizem, né, entre o dia 12 e os dias 17/8. Com relação à extensão, vou reforçar aqui para vocês que a extensão é muito importante para vocês estarem participando. E com isso, né, vocês precisam acessar um ambiente de extensão. E lá na sala do café, a gente tem algumas postagens, alguns vídeos que falam sobre extensão. Então, acessem esse ambiente para vocês tirarem as dúvidas de vocês, para ajudar a auxiliar vocês nessa realização. E, caso tenham dúvidas, encaminhe mensagem também através do Fale com o Mediador. E é isso, pessoal. Muito importante que vocês façam a leitura do livro, assistam às aulas conceituais, tá bom? Para vocês complementarem aqui os estudos de vocês. E os slides estarão no material da disciplina, certo? Então é isso. Sem mais delongas, eu chamo o professor Felipe. Olá, professor, tudo bem? Oi, professora Débora, boa tarde. Boa tarde. E é isso, pessoal. Desejo a vocês uma excelente aula. Vou reforçar. As dúvidas podem encaminhar no chat, que depois o professor vai estar respondendo. E é isso. Boa aula. Muito obrigado, professora. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui nessa quarta e última live da disciplina de Gestão de Patrulhamento, Escolta, Segurança Pessoal e Executiva. E hoje nós começaríamos trabalhando sobre alguns pontos bem importantes, tá, pessoal? Logo de início, eu trago uma frase para vocês do Roosevelt, que fala que o único homem que não comete erros é aquele que não faz nada. Então, essa já é uma primeira reflexão que nós temos, né? Afinal de contas, quando nós analisamos as rotinas operacionais, nós devemos sempre estar procurando melhorar a qualidade justamente da prestação dos nossos serviços, melhorando os nossos protocolos, melhorando os nossos processos. Né? Um ponto que é bem importante de nós começarmos trabalhando é a respeito, inclusive, da questão dos patrulhamentos. Né? Eu sei que existem diferentes normas gerais de ação para cada instituição, tanto segurança pública quanto segurança privada, mas algumas normas gerais de ação, elas trazem algumas características em comum. E quando a gente está falando em normas gerais de ação, são justamente os protocolos a serem seguidos e as funções a serem seguidas quando nós estamos falando de equipes de patrulhamento. Na segurança privada, o patrulhamento ele acontece em diferentes locais. Nós podemos estar falando, né, de uma proteção, por exemplo, de
de unidades rurais, né, fazendas, sítios. Nós podemos estar falando de patrulhamento em região aeroportuária, nós podemos estar falando de patrulhamento em região portuária, podemos estar falando de patrulhamentos em condomínios, enfim. É uma grande vastidão, justamente, de possibilidades. O que é muito interessante, inclusive, é nós pensarmos, afinal de contas, como é que deve ser a disposição desse efetivo e qual é o efetivo mínimo, justamente, para estar agindo. Sempre se recomenda, né, isso em diferentes NGAs, que o efetivo mínimo seja de 2 pessoas, né? Isso facilita muitas vezes o trabalho tanto de patrulhamento quanto de estar prestando atenção ao seu redor. Quando a gente está falando, inclusive, das funções, né, o primeiro homem, de modo geral, é aquele responsável por estar conduzindo as ações. Então, ele é geralmente aquele que vai no banco do passageiro e tem uma função, né, de supervisão, de gestão. Nas unidades policiais, geralmente é chamado de comandante de equipe, ok? Então, ele é o responsável, ele é o primeiro. Algumas NGAs vão falar que o primeiro é um motorista, porque sem um motorista, os outros não poderiam estar participando desse patrulhamento, né? Então, assim, isso, como eu disse, varia muito de NGA para NGA. De modo geral, então, esse segundo homem seria o motorista. E qual que é a função, primeiramente, desse comandante de equipe? Ele está responsável tanto por cuidar, né, do próprio rádio da viatura, quanto também responsável por estar dando recomendações, fazendo consultas, fazendo contato com a central, realizando esse determinado atendimento, se for necessário, né, ao próprio público, enfim. A função, justamente, do motorista, além de dirigir, obviamente, é zelar também pela manutenção da própria viatura e também ser o responsável pela proteção dessa viatura quando o restante da equipe estiver fora. Então, esse é um ponto bem importante, porque se as outras pessoas saírem, de modo geral, o motorista permanece na viatura. Além disso, né, se nós estivermos com grandes equipes, o terceiro homem é geralmente o homem que está com uma arma longa. Então, porque ele será o responsável por fazer a segurança de todos os integrantes da equipe. Então, o terceiro homem, geralmente, ele está atrás do motorista. Por que ele está atrás do motorista? Porque o motorista tem que se concentrar justamente em estar dirigindo. Então, esse terceiro homem, ele estará justamente posicionado fazendo a proteção, principalmente, né, do flanco esquerdo. Quando nós temos, né, um quarto integrante, geralmente ele vai atrás justamente do passageiro, e ele é o responsável justamente por fazer tanto a proteção do lado direito, quanto também fazer as próprias anotações que forem necessárias. Então, às vezes, né, quando ele está copiando algum tipo de ocorrência, quando ele está fazendo o próprio relatório, às vezes, né, mesmo embarcado, ele já pode estar fazendo relatório de locais que eles patrulharam, horários, locais que eles passaram, enfim, isso depende muito de protocolo para protocolo. E raras vezes nós teremos esse quinto homem que iria justamente no banco atrás, no meio, né, entre o terceiro e o quarto homem. Então ele seria o responsável, mais uma vez, para fazer as anotações, fazer contatos, inclusive, com o segundo comunicador, quando tiver, né, justamente materiais necessários, a central sempre disponível, enfim. Então, isso é muito variável, depende muito de organização para organização. Um ponto que é bem importante é a forma, inclusive, de condução quando tem que ser realizado uma determinada abordagem. Então, de modo geral, né, pegando, por exemplo, o protocolo que é seguido pela Rota, pela Rony aqui do Paraná, sempre se abre um leque. Então, né, o primeiro justamente a desembarcar é o comandante de equipe, logo em seguida sai o terceiro homem, logo em seguida sai o quarto homem e o segundo homem, como nós falamos,
ele vai sair, mas a função dele é dirigir. Então, ele vai realizar o que for necessário e vai congelar aquela cena. Vai ser dado justamente o comando de abordagem, né? Então, de modo geral, pelo comandante de equipe, porque lembrando, né, gente, quando nós estamos falando em abordagem, nós temos o princípio básico, né, que é conhecido por RUSA, né? Então, rapidez, então tem que ser uma ação rápida, tem que ter uma unidade de comando, ou seja, só um deles fala, né? Porque se cada um começar a falar, não, agora você levanta as mãos, agora você coloca as mãos no carro, agora você coloca as mãos na parede, então fica perdido, afinal de contas, quem que eu devo seguir? Então, somente um fala, unidade de comando, tá? Além disso, segurança, né? Tem que ser uma condição segura para se realizar essa abordagem. Afinal de contas, nós sempre iremos falar, né, na própria perspectiva da superioridade numérica. Então, isso é um ponto bem importante também. E essa superioridade numérica significa que, né, eu sozinho ou com meu parceiro, eu não posso simplesmente ir lá realizar uma abordagem contra 20, contra 30 pessoas, né? A chance justamente disso se voltar contra nós é muito grande. Então tem que tomar bastante cuidado. E além disso, o A justamente de ação vigorosa, né? Então falas diretas, falas certas, objetivando justamente que esse abordado ele tome as ações necessárias, né? Então, a partir do momento que foi realizado esses comandos, um deles irá providenciar essa determinada abordagem. E essa abordagem, então, ela vai estar acontecendo e quando realizada a primeira verificação, geralmente é uma verificação primária que vai avaliar região de cintura, né? Primeiramente, o responsável, o agente responsável por realizar essa abordagem faz uma verificação preliminar, verificando quem tem objetos na região da cintura, e depois ele volta realizando uma abordagem mais completa em cada um dos abordados. Nisso, é muito importante nós garantirmos a segurança perimetral. Então, a partir do momento que estiver numa condição um pouco mais segura, um desses determinados agentes, ele vai justamente estar voltando, né, para sua retaguarda para cuidar dessa determinada proteção, para que não tenha esse risco deles serem surpreendidos por uma determinada resposta justamente pela sua retaguarda, tá? Então isso é bem importante. E isso é imprescindível, inclusive, pessoal, quando nós estamos falando de PB, né, que é o posto base, ponto base, né, alguns chamam também, que é quando a viatura vai ficar parada, todos desembarcam e ficam realizando esse controle. Então, lembrando, né, viatura parada, nós temos que ter os agentes desembarcados. Não importa se eu estou cansado, né, se eu estou com dor no pé, etc. Assim, se não tem condições de estar sendo empregado naquele momento, comunica ao seu gestor para que seja realizada a substituição, porque afinal de contas, tudo pode acontecer, né? E geralmente, aqueles que permanecem dentro das viaturas, eles acabam se tornando um alvo muito maior. Então, sempre estar atento a todo instante em todos os flancos, ok? Isso é bem importante. Alguns vão chamar, inclusive, né, do famoso 360, né? Faz um 360, faz um 360, que é o quê? Você cuidar da proteção de todos os ângulos, tá bem? Voltando à questão de patrulhamento, inclusive, é importante que o patrulhamento se dê numa velocidade adequada, né? 30, 40 km por hora. Claro que isso vai depender muito, né? Numa área de condomínio, por exemplo, nós estamos falando aí de circulação de 20 km por hora. Se nós estamos falando de uma região rural, né, é um pouco diferente. Vamos aumentar um pouquinho, 30 km por hora. Lembrando que essa velocidade reduzida é para que a gente consiga prestar atenção no que está acontecendo. Se eu passo rápido, a chance de eu perder alguma coisa é muito grande. Então, essa velocidade ela vai, né, identificar, por exemplo, se teve rompimento de cerca, se há pessoas estranhas naquele ambiente, se há, inclusive, possibilidades, né, de animais naquele ambiente. Se for, como eu disse, numa região de condomínio, né, verificar o que está acontecendo dentro das residências, inclusive, se for possível. Então, para isso, eu vou verificando
situações de gritos, barulho, enfim, né? Isso é muito, muito variável. Lembrando que nem sempre a ameaça é externa, às vezes a ameaça, inclusive, pode ser interna, pode ser, inclusive, de moradores daquele ambiente, então temos que tomar muito cuidado. Eu lembro de uma situação, inclusive, que aconteceu num condomínio de Curitiba, que o problema se deu justamente porque um morador queria passar por debaixo da cancela. E aí houve um enfrentamento, inclusive, com o vigilante, e o vigilante sacou a arma em tom de ameaça. E a pessoa falando, não, atira, 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 e indo para cima. Nisso ele efetuou um disparo, o que ocasionou a morte justamente dessa pessoa. Então, como eu disse, né, era um morador, inclusive, do próprio condomínio. Então, nós temos que tomar as devidas cautelas, tá? Quando nós formos parar, inclusive, esse veículo, né, a viatura, é muito interessante que a gente saiba aonde vai parar, justamente para que seja um local, inclusive, seguro. É muito comum algumas empresas pedirem para que a viatura fique na área externa. Ou seja, se nós estamos parando essa viatura na área externa, a chance justamente, né, o nível de risco ele se torna um pouco mais acentuado. Porque, afinal de contas, se nós estamos falando de uma área interna, nós temos a proteção perimetral, nós temos as cercas, temos muros, temos portões, né? Na área externa já tem essa determinada sensibilidade, ok? Então, temos que tomar as devidas cautelas e os devidos cuidados. Sempre que possível, inclusive, né, procurando recomendações junto com o gestor para que ele adeque a necessidade, né, a uma questão de segurança para a própria equipe. Lembrando que nós sempre temos que cuidar justamente da nossa equipe, tá bem? E o que é muito interessante, inclusive, pessoal, é nós falarmos a respeito das próprias características de ação, né? Porque alguns vão falar, mas a gente pode realizar abordagem, não pode realizar abordagem. Tudo depende de situação para situação, né? De modo geral, a partir do momento que nós estamos investidos na função e que existe uma determinada ameaça, aquilo poderá justamente ser realizado uma abordagem visando sanar aquilo que está representando esse perigo. Né? Então, sempre as nossas ações elas devem ser pautadas pelos princípios da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade e da conveniência. Tá? Então, quando nós estamos agindo justamente em legítima defesa própria ou de terceiros, logo nós temos uma excludente de ilicitude. Né? Então, isso é um ponto bem importante. E o princípio da legalidade, ele vai falar justamente que nós só poderemos realizar um emprego de determinadas ações dentro dos limites da lei. Então, a gente só pode fazer o que a lei justamente está permitindo. Né? Quando nós estamos falando, inclusive, do princípio da necessidade, nós temos que avaliar, inclusive, se a nossa ação realmente é necessária, se é imprescindível estarmos agindo. Né? Então, para isso, inclusive, nós vamos avaliar a própria escala, né, do uso diferenciado da força. Então, se nós estamos falando, e isso é muito variável, tá? Existem diferentes matrizes de utilização de nível de força. Eu gosto muito da matriz FLATC, né? Do Force Law Enforcement Training Center. E o FLATC ele vai falar, então, se eu tenho, né, uma questão de submissão do próprio abordado, por exemplo, do outro agente, um mero comando verbal é suficiente. Se nós tivermos uma resistência dele, nós iremos utilizar um emprego de força física. Né? Se nós tivermos justamente uma situação de agressão, iremos justamente utilizar os meios necessários para realizar o controle daquela agressão. Se ele vier com uma força letal, iremos utilizar força letal, ok? Então, essa questão de necessidade vai de acordo, inclusive, com o nível de ameaça que está sendo representado. Tá? E porque isso vai de acordo com a própria proporcionalidade. Então, por exemplo, né, se a pessoa ela está simplesmente xingando, é legal, é proporcional eu puxar uma arma de fogo e realizar disparos? Obviamente que não.
Isso é totalmente ilegal, até porque o nível de proporcionalidade está totalmente diferente, né? Então, essa proporcionalidade é muito importante. Obviamente que esse conceito de nível diferenciado da força, ele surge porque antigamente era chamado de uso proporcional, né? Uso escalonado, então que você teria que ir passando de etapa por etapa até chegar na força letal. O que não acontece. Então, se vem uma força letal contra você, obviamente você irá agir com uma resposta letal também, ok? Então, esses são pontos bem importantes. Além disso, a questão da conveniência. É conveniente eu fazer isso nesse momento, de acordo com a minha realidade, com a minha equipe, com as circunstâncias que estão nesse meio? Então, isso deve ser muito bem pensado também, tá? Porque, por exemplo, é um exemplo que eu gosto bastante. Se nós estamos falando de um indivíduo que está roubando a bolsa de uma mãe na frente de uma escolinha infantil, né? Horário de entrada, cheio de gente, nós estaríamos agindo? É legal eu realizar essa ação, né, visando justamente a neutralização dessa ameaça? Legal. É necessário? Bom, não tem policiamento, ninguém está fazendo nada. Sim, necessário. Eu utilizar os meios necessários para contê-lo, proporcional? Proporcional. Ok. Agora, é conveniente eu expor aquelas pessoas ao risco, aquelas crianças ao risco, inclusive de fazer o emprego, né, da arma de fogo? Imagine um disparo, né, que é realizado nesse ambiente. A chance, inclusive, de um dano, né, de estar pegando num inocente, isso é muito grande. Então, talvez não seja conveniente. Se não é conveniente, talvez seja melhor justamente deixar que se perca esse determinado bem nesse momento, acionar justamente as unidades policiais, se for o caso, tentar conter numa outra região, para que assim a gente não gere um prejuízo muito maior, né? Até porque a opinião pública muitas vezes se volta contra nós. Aí entra naquela questão, por que você foi fazer isso? Era só uma bolsa, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque podem ter certeza que qualquer ação que acabe trazendo justamente um dano maior, nós teremos justamente esse profissional de segurança privada condenado. Pode não ser condenado na esfera judicial, mas para a opinião pública geralmente é. Então isso é muito sensível, tá, gente? Então tem que ficar bem claro tudo isso. É muito importante, inclusive, que vocês procurem estar praticando, né, atividades físicas, realizando alguma atividade, inclusive, de defesa pessoal, alguma arte marcial, porque isso vai trazer maior tranquilidade, inclusive, para suas próprias ações, né? Muitos vão perguntar, qual que é a melhor arte marcial? Aquela que você mais gosta, aquela que você tem treinado, aquela que te faz bem, tá? Essas são as melhores. Então, assim, eu me sinto bem fazendo karatê. Perfeito. Se você sabe, se você treina, se você está em constante treinamento, perfeito, excelente. Eu prefiro aikido, prefiro jiu-jitsu, prefiro muay thai, enfim, tá? Obviamente que algumas artes marciais elas acabam se tornando justamente muito mais conhecidas devido à grande eficácia em campeonatos, né? Então, quando, por exemplo, a gente avalia principalmente o UFC, né? Vamos pegar o exemplo ali. Em geral, né, luta em pé, boxe, muay thai e luta de chão, jiu-jitsu, submission, enfim, tá? Então, assim, como eu disse, mas isso é muito variável, depende muito. Nós temos uma infinidade de artes marciais no mundo e aquela que você gostar mais, aquela que você praticar, com certeza será justamente a melhor. Então, procurem estar sempre treinando. Lembrando, né, que, inclusive, é muito importante que vocês tenham o cuidado de que algumas vezes pode ser que os agentes venham em nossa direção, né? Essa ameaça veio em nossa direção. Talvez, inclusive, para levar o armamento e o colete. Por exemplo, teve uma situação, né, que aconteceu comigo, inclusive,
no qual eu fui realizar uma determinada abordagem, estava sozinho, e quando ele percebeu, inclusive, que eu estava sozinho, ele veio para cima com um nível de ameaça. Então ele estava numa moto, tinha abandonado a moto, tirou o capacete e veio para tentar, inclusive, tomar a minha própria arma. Então, assim, quer dizer, se eu tenho um conhecimento justamente de uma luta, né, de uma arte, ficará muito mais fácil justamente de eu estar tentando neutralizar essa ameaça, ok? Então, pelo menos conter, né? Pelo menos conter até a chegada do apoio. Obviamente que quando nós estamos falando de chegada de apoio, alguns segundos representam verdadeiros abismos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado e estar sempre procurando se preparar. Ainda, né? Como eu disse, tem muitos casos de tentativa de furto ou, inclusive, de roubo de armamento de vigilantes, tá, gente? Até porque muitas vezes, né, aquele profissional que está numa portaria ou que está numa área isolada não tem grande conhecimento de emprego de arma de fogo, então assim ele acaba se tornando um alvo muito fácil. E criminosos muitas vezes procurando obter armas e coletes vão e tentam render profissionais de segurança privada para levar o equipamento. Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo, tá bem? Bom, gente, e agora entrando num outro ponto, é muito importante, inclusive, que a gente comece trabalhando sobre a própria perspectiva da direção defensiva, tá? Então, lembre que nós estamos falando sobre a questão de patrulhamento, e no próprio patrulhamento nós temos que tomar as devidas cautelas e estar agindo de acordo com a própria perspectiva da direção defensiva. Então, eu trago logo para vocês ali que no mundo dinâmico e muitas vezes imprevisível em que vivemos, a capacidade de se deslocar com segurança nas vias urbanas e rodovias é mais do que uma habilidade, é uma necessidade vital para todos. Durante um tempo atrás, foi realizado um estudo, inclusive, pela Polícia Militar do Paraná, que identificou que boa parte dos óbitos de policiais acontecia nos deslocamentos de viatura, para vocês terem uma ideia. Vocês acreditam? Não estava em confronto, mas sim situações envolvendo acidentes com viaturas. Então isso desperta para nós, né, uma questão muito sensível. Primeiramente, a utilização de cinto de segurança, né, gente? Muitos policiais acabam não utilizando o cinto de segurança. Visando justamente que se tiver uma situação de emboscada, eles possam sair facilmente. Para nós, na segurança privada, é importantíssimo estar utilizando cinto de segurança, porque de nada adianta justamente eu estar preocupado com uma situação de emboscada e contra-emboscada e sofrer justamente uma situação de um acidente que eu acabe batendo com a cabeça e né, desfalecendo. Então, assim, é importante que nós possamos treinar o próprio desembarque da viatura como cinto. Então, uma mão vai no cinto, a outra vai por dentro. Existem várias formas, inclusive, de estar treinando isso, né? Existem vários protocolos que vocês podem encontrar em diversos lugares. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a responsabilidade, inclusive, de realizarmos uma direção segura, ela é imprescindível, ok? Imprescindível. Muitos casos, inclusive, que nós já verificamos, né? De que, principalmente quando eram veículos que não tinham tanta estabilidade, eu lembro que foi muito comum as situações envolvendo capotamentos de viaturas das Blazers, que foi uma época, né, que toda hora capotava, as Pajeros, enfim, várias outras. Não é a questão da característica do veículo, né, mas em si da forma que era utilizado, inclusive, né, tentando fazer com que nas curvas se cantasse pneu para gerar uma situação de uma pressão psicológica, enfim, né, muitas coisas aconteceram. E o que acontece é que nós devemos estar respeitando, obviamente, né, gente, o nosso Código Nacional de Trânsito. Nós temos que seguir a cartilha à risca. O que é muito importante, então, como eu falei para vocês, é primeiramente nós realizarmos a checagem do próprio veículo. Verificar se essa viatura está em condições de ser empregada.
E para isso, geralmente, é realizada uma inspeção pelo próprio motorista, né? Então, ele vai verificar a questão de água, do óleo, verificar a questão se as luzes estão ok. E parece ser tão simples, né? Falar, professor, poxa, mas isso é básico. Gente, o básico tem que ser dito. Porque aquilo, uma situação de deslocamento noturno, que você esteja com um farol queimado, já é suficiente para comprometer a segurança da equipe. Então, verificar absolutamente tudo, inclusive se os faróis estão regulados, né? Porque às vezes eles podem estar funcionando, mas pode não estar regulado. Então, nós temos que tomar essas devidas cautelas. Lembrando, inclusive, né, que nos deslocamentos, tanto em questão de patrulhamento, escolta, enfim, nós sempre precisamos verificar a condição de comunicação. Então, verificar se os rádios estão ok. Tanto o rádio da própria viatura, quanto o próprio HT das equipes, né, gente? Obviamente. Além disso, verificar, nos casos, né, de veículos de escolta, se o próprio sistema de monitoramento ele está ok. Então, verificar com a base, olha, está ok o sistema de monitoramento, deu check, perfeito. Verificar, inclusive, gente, a questão de condições básicas, né, da própria lataria, de pneus, verificar se os equipamentos de segurança estão ok, todos os cintos estão disponíveis, se tem steps, tem macaco, chave de roda, o básico, mas que precisa estar ok ali. Muitos gestores, eles acabam utilizando um diário de bordo dentro das viaturas, tá? Esse diário de bordo é um caderninho que vai ser anotado um checklist, justamente. Então, ele vai estar quem passou a viatura, né, e quem recebeu. Então, além disso, vai estar escrito a quilometragem, qual a quilometragem que saiu, qual a quilometragem que retornou. Condições de pneu. Pneu está excelente, ótimo, bom, regular ou insuficiente. A questão da lataria, vai verificar, inclusive, se tem amassado, se tem algum dano, porque nós temos que tomar, inclusive, a cautela para não receber equipamentos defeituosos, porque isso pode, inclusive, representar com que vocês foram negligentes com o próprio objeto. Então, às vezes, né, um colega da própria empresa que vai lá, dá uma amassadinha no para-choque e tenta passar para você aquela viatura amassada. Então, é um grande prejuízo que você pode acabar tendo, né? Então, confira. Poxa, mas é chato fazer esse checklist no colega, parece que eu não confio. Gente, é profissionalismo, ok? Se precisa ser feito, tem que ser feito, simplesmente. Então, vai lá e faz todo o confere do veículo, ok? Essa é uma condição básica. Inclusive, verificar a questão das próprias palhetas, tá, gente? É uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Só verifico se a palheta está ali, mas será que os limpadores estão ok? Será que as palhetas estão em condições adequadas? Porque quando a gente pega, né, uma forte chuva, você sabe como é difícil você conseguir manter a atenção, cuidado na pista. Então, para isso, nós temos que estar com os veículos nas mais perfeitas condições, tá? Freio também, imprescindível. Eu lembro que uma vez, inclusive, teve uma situação que nós estávamos num deslocamento pelo contorno sul da região de Curitiba e um caminhão de cal acabou colidindo e capotando na pista, o que fez uma grande nuvem de cal. Então, naquele momento, né, por mais que a gente tivesse que passar ali próximo, aquela nuvem de cal era tão espessa que nós precisamos ligar o alerta, justamente ligar o farol, para tentar, pelo menos, sinalizar e não causar um acidente maior. Então, assim, lembre-se que isso pode acontecer das mais variadas situações, inclusive vocês se depararem com um acidente no qual vocês terão que sinalizar. Então, procurem sempre estar com os equipamentos em dia, tá? Ainda, lembrando que a direção defensiva, ela emerge não apenas como uma técnica, mas como uma filosofia de vida essencial para aqueles que buscam proteger-se, bem como proteger seus entes queridos e a comunidade
ao seu redor. A direção defensiva, também conhecida como direção segura, é entendida como conjunto de ações que o condutor pratica a fim de promover um trânsito seguro. E que é importante justamente que essas atitudes devam ser praticadas a todo momento, antes mesmo do condutor entrar no veículo. Então, colocando em prática as técnicas de direção defensiva, antes de iniciar a condução do veículo, verificando as condições, né, verificando todo o processo de deslocamento, para que não haja nenhum problema justamente advindo da falta de equipamento, como faróis, freios, etc. Lembrando, inclusive, pessoal, que qualquer situação de sinistro que acabe acontecendo, que você acabe se deparando, né, nós precisaremos estar isolando esse local. Então, obviamente, né, que se é numa situação de BR, que representa um grande risco, né, então nós podemos, inclusive, estar retirando o veículo da própria pista, né, para que não aconteça um acidente maior, mas indicando e aguardando, inclusive, o próprio policiamento chegar e realizar as devidas ações. Então, de modo geral, aconteceu algum determinado sinistro, né, batemos a viatura. Primeiramente, né, comunica a central de operações, olha, a viatura acabou de sofrer um acidente, a equipe está bem, não precisa de atendimento médico, mas houve o dano à viatura. Então, estamos aqui com o veículo parado na frente e estamos realizando as tratativas. Se não houve feridos, ok, tudo bem. Em geral, vai ser resolvido, né, por meio da elaboração de um boletim de ocorrência, no qual, né, vai ser apurado quem foi o causador, né, o responsável por dar causa àquele acidente. E aí vai se resolver na esfera civil. Agora, se nós estamos falando de acidentes que possuem vítimas, gente, aí sim nós teremos que ter a preservação desse local, ok? E aí, no caso, lembrando, né, nós não poderemos estar removendo nem o veículo, nem a vítima justamente desse acidente, tá? Isso é um ponto bem importante. Lembrando que em situações que acabaram de acontecer o acidente, as pessoas, inclusive, estão atordoadas, né? Então, leva um tempo até que elas saiam desse estado de choque. Numa das situações que eu estava de folga, né, estava voltando da cidade de Curitiba, na BR, eu lembro que estava chovendo muito, um veículo que estava na minha frente não conseguiu fazer a curva, se perdeu e acabou agarrando um desfiladeiro, né? Uma ribanceira, como a gente chama aqui. E logo em seguida eu consegui parar o veículo mais à frente, né? Eu sinalizei, justamente liguei o alerta, e geralmente no meu veículo particular eu levo sempre um colete refletivo, tá, gente? Inclusive, quem quiser seguir aí, né, já adquire um colete refletivo e deixa lá na viatura de vocês. Porque a gente nunca sabe quando vai precisar, quando vai ter um acidente. Como eu disse, às vezes até trocar um pneu, né, gente? Numa situação de forte chuva, de neblina, enfim. Nós temos que garantir a nossa segurança. E aí eu coloquei esse colete refletivo e segui justamente para a borda da pista, aonde o veículo tinha entrado. Então eles tinham acabado de capotar o veículo, e o veículo inclusive estava com as 4 rodas para cima girando. E 2 deles já tinham desembarcado. Aí ele sinalizando com a mão e tal, tá tudo bem, meu nome é Felipe, na época eu ainda estava, né, na Polícia Civil, sou policial civil, você tá bem? Tô descendo. Aí consegui descer aquela ribanceira. Existiu, inclusive, ainda, né, 2 vítimas que estavam presas pelo cinto de segurança, que ainda estavam de ponta cabeça. Você consegue me ouvir? Você consegue falar comigo? Você tem consciência? Você consegue mexer as mãos? Consegue mexer os pés, etc. E, né, obviamente, já tentando verificar se tinha alguma situação de uma possível hemorragia, enfim, né, alguma lesão mais grave para tentar realizar os primeiros socorros. Naquela situação, eles estavam bem. Ele, não, eu vou sair. Tirou o cinto, ele mesmo saiu. Deu, calma, fica tranquilo, senta aqui do lado. Não, eu tenho que subir, eu tenho que sair. Calma, tá tudo bem, estou aqui. Eu vou acionar a Polícia Rodoviária Federal para que venha aqui ao local.
enfim. Então, como eu disse, as pessoas ainda estão em choque. Cabe a vocês estarem tranquilizando, né? Aquilo, bem material a gente recupera depois, né, gente? Mas a vida, ela é única, tá bom? Ainda, é muito importante, inclusive, que para colocar em prática a direção defensiva, o condutor defensivo ele deve conhecer, obviamente, a legislação de trânsito, né? Como as normas de circulação, sinalização, inclusive as infrações e penalidades. Além disso, o condutor deve ter conhecimento sobre as condições da via em que ele irá transitar, como, por exemplo, né, antes de uma viagem, é comum que o condutor consulte na internet e outros meios de comunicação se a via que escolheu para realizar o trajeto está em condições de uso, ou até mesmo alagado, interditado. Então, isso geralmente envolve a etapa do próprio planejamento, né? Saber qual rota eu vou, como é que vai estar a condição climática naquele dia, vai ter temporal, não vai ter. Não custa eu ligar ali, verificar, né, no Google Maps como é que está o tráfego, ou no Waze mesmo, verificar se existem situações de pontos de bloqueio, porque às vezes, né, uma mera ação justamente preventiva evita todo um grande transtorno. Né? Eu posso, inclusive, estar escolhendo outra rota, enfim, tudo de acordo com as próprias necessidades. Ou eu posso, inclusive, atrasar o próprio deslocamento. Outro elemento que faz parte da direção defensiva é a atenção, né? Então, o próprio Cruz 2014 ressalta a importância do elemento atenção na direção defensiva, ao mencionar que a atenção na direção é fundamental, pois o acidente não escolhe hora nem local e quase sempre é resultado da negligência de algum condutor ou pedestre. Então, nesse sentido, o condutor defensivo deve ter atenção total em relação ao trânsito, como vimos anteriormente. E o exemplo do condutor que deixa de atender o celular ou responder mensagens, pois ele tem a consciência de que poucos segundos de desatenção podem gerar acidentes. Isso é um problema muito sério, principalmente quando nós estamos falando de nível de atenção, quando você tem vários elementos, né? Então você tem um mapa ligado, você tem o rádio da viatura, você tem pessoas conversando, você tem às vezes até uma música tocando ali, enfim. Tudo isso pode distrair a sua atenção. Então, tomar as devidas cautelas para que o motorista tenha condições seguras de realizar a sua direção. Ainda, né, o condutor atento, ele consegue prever essas ações de risco, mesmo que essa antecipação seja de alguns segundos. Então, já deve ter ouvido falar de alguém, né, que quase foi por pouco, o famoso foi por pouco. Então, essa atenção envolve justamente estar tomando todas as cautelas necessárias para uma direção segura. Lembrando, inclusive, tá, pessoal, que agora nós tivemos um estudo recente a respeito, inclusive, da questão do álcool no sangue, né? Não sei se vocês viram, mas teve várias reportagens falando sobre a própria alimentação com algumas marcas de pão de forma. Então, que o nível de álcool no sangue, né, com 2 fatias de pão de forma, era justamente o equivalente a quase uma lata de cerveja. Então, assim, tomar as devidas cautelas, inclusive com a própria alimentação, né? Quer dizer, se o nosso agente vai lá e come um saco de pão, talvez ele não esteja em condições adequadas de estar conduzindo a viatura. Brincadeiras à parte, mas serve aí de alerta para nós sabermos, inclusive, em caso, inclusive, de uma situação, né, envolvendo um acidente que vai ter justamente a utilização do bafômetro e que isso pode gerar as devidas consequências, tá? Lembrando, né, que previsão imediata ocorre quando o condutor está em deslocamento, ou seja, utilizando o trânsito. Então, como por exemplo, quando o condutor, ao se aproximar das escolas ou hospitais, reduz a própria velocidade. Previsão imediata ocorre antes do deslocamento do trânsito, e a título de exemplo, temos a verificação que o condutor faz em seu veículo, a fim de constatar se ele está em plenas condições. Outro elemento importante na direção defensiva é a própria decisão. Então, o condutor, durante o deslocamento, deverá tomar algumas decisões que poderão decidir, por exemplo, entre a vida e a morte, seja dele ou de outras pessoas. E esse é um ponto bem importante, inclusive, né, gente? Porque, afinal de contas, é aquela questão.
o motorista ele é responsável pela vida de todos os outros que ali estão junto com ele. Então, cabe, inclusive, ao próprio comandante de equipe estar direcionando. Se está percebendo, né, que o motorista está desatento, está fazendo manobras bruscas, cabe justamente estar já repassando uma orientação, inclusive, né, suspendendo a direção dele, porque, afinal de contas, a vida é, né, de todos que estão ali. Com relação às próprias habilidades, né? Então, algumas habilidades vão sendo adquiridas justamente com a prática. Por exemplo, estouro de pneu. Né? Então, se for um dos dianteiros, o veículo puxará forte para o lado em que o pneu estourou. E é importante que a gente segure firme a direção, reduza a velocidade, né? Retirando o pé do acelerador, diminuindo, justamente buscando o acostamento para que a gente possa fazer a substituição. E se for o pneu traseiro, né? Muitas vezes ele poderá, inclusive, derrapar na direção do pneu que estourou. Então, segurar firme, né, esterçando o volante para o lado do pneu estourado até que consiga realizar a parada e assim a própria substituição. Ponto bem importante, inclusive, né, gente, é a aquaplanagem, que é um perigo muito sério. Então, qualquer situações de aquaplanagem que vocês forem se deparar, segura firme o volante, retira o pé do acelerador e passa justamente com o próprio embalo do veículo. Um dos problemas mais sérios que tem a aquaplanagem é justamente o acionamento do freio. Beleza? Com relação a curvas fechadas, né, gente? Então, é sempre importante nós diminuirmos a velocidade antes de entrar nessa curva e não frear justamente no meio dela, porque frear no meio dela faz com que exista uma situação de que o veículo ele fique bambo, né, na pista, podendo promover, inclusive, uma situação de acidente. Então, faça a curva mantendo a marcha e uma aceleração constante. Okay? Com relação a veículos vindo em sentidos contrários, né, como, por exemplo, o veículo vindo na contramão, é importante que você reduza a velocidade, sinalize, né, com a luz do farol, ligue a seta indicando o máximo possível e já, se for o caso, inclusive entrando no próprio acostamento. Né? Se for o caso, saia da pista. Afinal de contas, a gente não sabe se o outro condutor está desatento, se esse condutor, inclusive, pode estar alcoolizado, né? Ou então pode estar sobre o efeito de alguma substância entorpecente. Então, assim, tomar todas as cautelas necessárias. Né? Eu sei que muitas vezes nós achamos que sempre estamos sendo vistos, né? Quando nós estamos na direção. Mas nem sempre isso pode acontecer. Então, tomem todas as cautelas necessárias para a segurança de vocês. E como uma recomendação, inclusive, né, já para a gente fechar nossa aula, existem vários cursos que vocês podem estar realizando por aí, tanto de direção defensiva, quanto direção ofensiva, quanto direção evasiva, tá? E quando nós estamos falando em direção evasiva, geralmente nós estamos falando de direção, né, com base em princípios de contra-inteligência. Então, a forma, inclusive, que a gente vai sair rapidamente do local, a forma de que a gente vai passar semáforos, né? Enfim, várias e várias situações. Procurem justamente conhecer, se especializar. Existem, como eu disse, inúmeras escolas de formação que têm esses determinados treinamentos. De modo geral, quem for trabalhar com escolta, e além disso, com segurança VIP, em geral, vai ter treinamento de direção defensiva, ofensiva e evasiva. Então, eu recomendo para vocês, eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante, ok? Lembrando, né, gente? Lembrando mais uma vez, no final, justamente do turno, passar toda essa viatura de acordo conforme vocês receberam, obviamente, né, e fazendo a atualização do próprio diário de bordo, ok? Entreguem nas condições adequadas. Não passem por amiguinho, né, para o teu coleguinha ali, uma viatura que esteja com problemas. Afinal de contas, esconder isso pode representar um risco para a vida do seu próprio colega de trabalho. Tá bem? Gente, eu desejo a vocês bons estudos, um forte abraço e até breve.
Vou entrar aqui para finalizar também, já que é a nossa última aula. Agradecer ao professor, né, por ter ministrado essa disciplina, né, ter contribuído aqui com a gente, com todo o seu aprendizado, e reforçar o prazo, né, de finalização da atividade estudo 2, 3 e o mapa. Quem ainda não realizou, não perca tempo. E nos vemos na próxima disciplina, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí aos comunicados, que eu vou estar orientando vocês com relação a isso também. E acho que é isso, né, professor? E é isso. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até Tchau, mais. gente. Até logo. Tchau, tchau.